Hoje à noite vamos começar no capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses. Vamos ler versículos 1 a 9 hoje à noite. 1 a 9. Capítulo 4, versículos 1 a 9, nós lemos então: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. E que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Neste primeiro versículo, Paulo revela seu profundo amor pelos crentes filipenses. Ele diz, minha alegria. Ele diz, muito queridos irmãos, minha alegria coroa, né? Ele está expressando saudades profundos ao se lembrar deles enquanto escreve. Parece que ele está experimentando um profundo dor da separação desses queridos. Não temos ideia do que as duas irmãs em Cristo, Evódia e Sintique, estavam discutindo. Mas o que quer que fosse, estava trazendo divisão para a igreja. Provavelmente essas duas mulheres eram membros bem conhecidas da igreja, que talvez estivessem entre as mulheres que se reuniam para orar quando Paulo primeiro visitou a cidade e pregou o evangelho em Filipos. Lembra disso? Em Atos 16, versículo 13, nós podemos ler acerca desse momento, Atos 16, 13, que diz: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Lendo esse versículo, entendemos que não tinha sinagoga na cidade. E que os judeus que estavam na cidade tinha costume chegar nesse local à beira do rio, no ar livre, para fazer orações, talvez fazer uma leitura de um dos rolos, né, do Velho Testamento. E Paulo sempre tinha costume, no sábado, ir para a sinagoga. Não houve, então, no dia de sábado, encontrou esse lugar.
conversando com as pessoas para saber onde tem alguém que leia a palavra. Ele descobriu só aqui, um lugar bem humilde, né? E quem sabe, talvez essas duas mulheres, ou uma dessas mulheres era judia, o outro não era. Talvez os dois eram, realmente os nomes não são hebraicas, talvez nem as duas eram judias. Mas nós sabemos que quando a igreja foi fundada, houve judeus que fizeram parte da membresia. E, então essas mulheres aparentemente lideravam dois grupos oponentes na igreja. Provavelmente por um mau entendimento pessoal entre elas, ou se um era judio, outro era gentil, talvez com os problemas que estavam passando em todas as igrejas, houve parcialmente Paulo não indica para nós o que era, nós não sabemos. Mas Paulo implora-as a viverem em harmonia. Do capítulo 1, sabemos que houve mais do que um pastor nessa igreja, como também vários diáconos. Capítulo 1, versículo 1, nós lemos: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo não menciona seu nome, mas possivelmente houve um desses homens em particular a quem Paulo encomendou sua igreja, porque para uma carta chegar tem que ter nome. Não tinha endereço de igreja tal naquele tempo, né? E por isso talvez ele chama essa pessoa que ele não nomeou, verdadeiro companheiro. Um companheiro na obra, no passado, junto com outro homem chamado Clemente. E está pedindo essas duas pessoas para ajudar essas mulheres a alcançar o fim do conflito pessoal. A questão é que muitas dessas pessoas teriam sido adicionados, incluídos com seus cooperadores desde a época em que ele organizou a igreja. Ao mesmo tempo, e quase com o mesmo fôlego, ele os exorta a permanecer firmes no Senhor. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Junto com a divisão potencial em Filipos, Paulo teve que enfrentar a divisão entre os crentes em Roma. Lembra? Lemos em capítulo 1, versículos 14 e 17, diz: começando com o versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade que é também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Se alguém tivesse uma desculpa para ser ansioso,
inquieto, preocupado, parece que foi o apóstolo Paulo. Nesse capítulo aprendemos que seus amados amigos cristãos em Filipos discordavam uns dos outros e ele não estava presente para ajudá-los. A esses dois assuntos problemáticos somava-se um terceiro problema. A possibilidade da sua própria morte. Lembra onde estava ele? Na prisão. Hã? Na prisão. Na prisão na Roma. Mas ele não ficou inquieto, preocupado, ansioso. Em vez disso, ele leva tempo agora para nos explicar o segredo da vitória sobre o embaraço da inquietação. Em versículo 4, capítulo 4, versículo 4, nós lemos: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele está implorando, encorajando, exortando a estar alegre no Senhor. Com a desunião causada por essas duas mulheres, os espíritos dos crentes ficaram abatidos, desanimados, deprimidos. Ninguém estava com alegria. Eles estavam desanimados mesmos. Eles não viviam mais regozijando-se no Senhor. Com demasiada frequência, nossas circunstâncias determinam a extensão e a expressão de nossa alegria. A divisão e a desunião na igreja os havia roubado de sua alegria. Lembra, no início falamos sobre os ladrões, né? Está aqui. O ladrão da alegria. Quando nos permitimos desviar-nos por caminhos profanos, não podemos ser alegres. Então, Paulo também encoraja, versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Lembra que havia desunião entre Evódia e Sintique, que dividia toda a assembleia de crentes. Porque uma estava determinado a fazer o que queria. Uma insistia em seus direitos. Não cederia terreno. Por uma questão de paz, Paulo pediu que elas estivessem prontas para ceder aquilo que chamamos de nossos direitos, nossa posição, nossas preferências. Ele não estava pedindo que sacrificassem princípios corretos e bíblicos. Esse, com certeza, não era o problema. Ele não estava pedindo isso. Ele está implorando por uma brandura de disposição cujos nobres impulsos de gentileza e submisso incitam a graça de dar. E essa doce razoabilidade deve encontrar nossa expressão em nossa conduta para com outros. Por isso, Paulo disse: seja a vossa equidade notória a todos os homens. E ele lembra, perto está o Senhor. Agora, talvez ele está dizendo, perto está a volta do Senhor. Mas, mais provável, ele estava dizendo, olha, Deus está no nosso meio, está no vosso meio. Seja ciente disso. Não esqueça. Perto está o Senhor. É só virar para Ele.
pode endireitar seu coração, pode endireitar o coração do outro e haverá, enfim, paz. Então, em versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Essa frase, não estejais inquietos. Inquieto quer dizer falta de repouso, agitado, desassossego, preocupação, angustiado, ansioso, apreensivo, e pode também incluir espiritualmente agitado. E ele diz: não estejais inquietos, não estejais assim. A palavra grega traduzida como inquietos em versículo 6, significa estar ansioso. Nesse sentido, não estar ansioso, não estar preocupado com os cuidados, de tal maneira que ocupa toda a sua vida. Ou em outras palavras, essa palavra, estar preocupado com cuidados, pode também ser traduzida assim: não permite ser puxado em direções diferentes no mesmo tempo. Nossas esperanças nos puxam em uma direção, nossos medos nos puxam em outra direção e ficamos despedaçados. Não é? E talvez você já tenha experimentado algo assim na sua vida, com certeza. Na verdade, a preocupação tem consequências físicas definidas, como dor de cabeça, dores no pescoço, úlceras, até dores nas costas, né? Tudo isso são sinais da inquietação, preocupação. A preocupação afeta nosso pensamento, nossa digestão e até nossa coordenação. De ponto de vista espiritual, a preocupação é um pensamento errado. Pensamentos ocorrem na mente. Então, é um pensamento na mente, com a mente, errado. Também pode produzir um sentimento errado e já afeta o coração. Então, pode produzir preocupações, pensamentos errados, produzir sentimentos errados sobre as circunstâncias, pessoas e coisas. A preocupação é a maior ladra da alegria. Não é suficiente para nós, no entanto, dizer a nós mesmos para parar de se preocupar. Já tem tentado fazer isso? Eu tenho. Esquecendo outra coisa mais importante. Porque para de se preocupar. Isso nunca pegará o ladrão. A inquietação é algo que ocorre no interior. E é preciso mais do que boas intenções para vencer. O antídoto para a preocupação é uma mente segura. Segura em quem? Deus, em Cristo. Ele diz: e a paz de Deus guardará. Né?
E a paz de Deus, versículo 7, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos. Está vendo? Ele inverteu o que eu já falei. Talvez eu inverti, né? Guardará. Fala de uma guarnição, um guarda como soldados. Vossos corações e vossas mentes em Cristo, Ele guardará. E a paz de Deus, vira para Deus, joga tudo nele, nesse sentido. Eu vou parar de tentar resolver, Deus me ajuda. Eu espero em Ti. Quando você tem uma mente segura, a paz de Deus o guarda. E o Deus de paz o guia. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Com esse tipo de proteção, por que se preocupar? Né? Se quisermos vencer a preocupação e experimentar a mente segura, devemos satisfazer as condições que Deus estabeleceu. E nesse trecho encontramos 3. Versículos 6 a 7. Oração correta. Em versículo 8, pensamentos corretos. Em versículo 9, vida correta. E vamos guardar para a semana que vem, entrar e ver essas condições que Deus estabeleceu para vencer a preocupação, a inquietação, a ansiedade, tá? Para experimentar a mente segura. Tá? Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de olhar na Tua Palavra. Dirige-nos, Pai, nesse capítulo. Faz-nos meditar durante a semana e vamos continuar semana que vem, Pai. Esteja comigo, me dá, Pai, sabedoria para que eu possa transmitir o sentido da Tua Palavra a cada um aqui, o que estaria aqui a semana que vem, o que está ouvindo pela internet, assistindo pela internet também, Pai. Pedimos isto. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Então, aqui termina nossa parte virtual e vamos continuar na parte presencial.